Uma coisa bastante divertida no Incrível Mundo de Gumball é que eles adoram fazer paródias e colocar referências em seus episódios. Às vezes essas referências são sutis e às vezes elas são totalmente impossíveis de não perceber. Mas o fato é que o Incrível Mundo de Gumball adora brincar com as outras histórias. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas referências que o Incrível Mundo de Gumball já fez a outros desenhos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar sobre uma referência à Hora de Aventura. Em Hora de Aventura, temos um episódio onde o Finn veste o Jake como se ele fosse um traje de batalha e sai por aí fazendo todo tipo de loucura. Pois então, em O Incrível Mundo de Gumball, podemos ver o Gumball fazendo exatamente a mesma coisa com o Darwin, vestindo ele como se fosse um traje. Tudo isso porque eles estavam sendo perseguidos e queriam sair da escola ao mesmo tempo. Porém, as coisas não dão muito certo, não. Suas orelhas estão fazendo cócegas nas minhas guerras, não faz isso! Dentro do Incrível Mundo de Gumball também existe um desenho que é basicamente uma cópia do Coiote e do Papaléguas. Vemos isso quando Gumball liga a TV e estava passando um desenho de um avestruz que estava correndo em alta velocidade por um deserto, igual o Papaléguas geralmente faz. Enquanto isso, tinha um lobo construindo armadilhas para tentar capturar e devorar esse avestruz, igualzinho o coiote faz. No entanto, quando o lobo estava prestes a colocar esse seu plano em ação, de alguma forma o Darwin liga para ele e diz que queria fazer uma reclamação, porque não aprovava o uso de dinamites no desenho, já que ele achava que isso poderia ser imitado e colocar em risco a vida de crianças. O lobo então faz a mesma pergunta que eu faria: onde diabos uma criança compraria dinamites? Mas com medo de perder patrocinadores, o lobo acaba cedendo e muda de plano. Ele agora usaria uma bigorna. Mas o Darwin também não aceitava isso, mesmo sabendo que uma criança normal nunca conseguiria levantar uma bigorna, mas ele achava que elas poderiam se machucar caso tentassem. Então o avestruz aparece, mas Darwin manda ele parar de correr na estrada, porque isso era muito perigoso. Aproveitando a oportunidade, o lobo decide comer o avestruz, mas adivinhem, o Darwin não deixa e diz que também não permitia violência. O lobo até tenta explicar que não faria mal a ninguém, porque a piada seria o avestruz o enganar e o fazer morder sua própria cauda. Mas o Darwin também não queria piadas, porque ele achava que as crianças poderiam se engasgar com suas próprias risadas, algo bem bizarro. E ele também não queria músicas, porque segundo Darwin, a música é o caminho para o rock and roll, que segundo ele é a raiz de todo o mal. E assim, o Darwin estragou completamente o desenho. Repitam comigo. É para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Também já vimos o Incrível Mundo de Gumball fazendo referências a Uma Família da Pesada. Em Uma Família da Pesada, existe uma piada do Peter caindo, batendo o joelho e ficando um bom tempo fazendo isso daqui. Já em O Incrível Mundo de Gumball, tivemos uma cena praticamente igual a essa do Peter, só que feita pelo Tobias. Na versão dublada em português, acho que essa referência se perdeu um pouco, mas na versão original ela fica mais evidente. Dá só uma olhada. Em Uma Família da Pesada, também existe uma cena onde o Stewie começa a perseguir gordos tocando uma tuba. Me deixe em paz. Eu tenho problema glandular, viu? Já no Incrível Mundo de Gumball, existe uma cena praticamente igual a essa, com o diferencial de que era um instrumento vivo quem estava perseguindo um gordo. Também
tivemos a vez que o Darwin resolveu bancar a Branca de Neve, só que ao contrário. No filme da Branca de Neve, podemos ver a moça cantando e comandando alguns animais da floresta para limparem a casa. Já no Incrível Mundo de Gumball, vemos o Darwin cantando e comandando alguns animais da cidade, que no caso são ratos, baratas, pombos, animais desse tipo, para destruírem completamente a sua casa. Dá só uma olhada nessa bizarrice. Um outro desenho clássico que o Incrível Mundo de Gumball resolveu brincar um pouco foi A Dama e o Vagabundo. Nessa história temos uma cena clássica dos dois cães comendo espaguete e se beijando. Já no Incrível Mundo de Gumball, quase tivemos uma cena parecida com essa entre o Gumball e a Penny. E eu digo quase porque, cheio de ciúmes, o Darwin se enfiou no meio dos dois e estragou completamente esse momento romântico. Também já tivemos o Incrível Mundo de Gumball fazendo referência a várias cenas de Os Simpsons. Como por exemplo, temos um cara com cartaz gritando que o fim estava próximo, exatamente igual o Homer já tinha feito em Os Simpsons, quando ele achou que o mundo iria acabar. Com o diferencial de que aqui no Incrível Mundo de Gumball, o que estava acabando não era o mundo, mas sim a promoção de uma loja. Além do mais, também já tivemos o Ricardo imaginando comidas e babando de boca aberta, muito parecido com o que o Homer costuma fazer. E por falar no Ricardo, também tivemos uma vez que ele foi jogar Dungeons & Dragons junto com sua família e acabou se vestindo de mago. No entanto, não era um mago qualquer, olha bem pra ele se vestiu de mestre dos magos de Caverna do Dragão. Por incrível que pareça, o Incrível Mundo de Gumball também já pode ter feito uma referência a South Park. E eu digo pode porque acho essa cena parecida e diferente ao mesmo tempo. Em South Park existe um episódio onde o Sr. Garrison, esse cara aqui, enfia um hamster dentro de um local totalmente inapropriado. Não vou entrar muito em detalhes, mas para quem não assistiu à série, o hamster foi enfiado basicamente dentro desse outro cara aqui, no local onde o sol não bate. Lá dentro, o hamster começou a receber a ajuda de vários espíritos de animais para conseguir fugir daquele lugar. E entre os espíritos que apareciam estava esse aqui de um sapo. Olha bem pra ele. E por que eu tô contando essa história? Pois então, em O Incrível Mundo de Gumball, depois de receber muita porrada na cabeça, o Gumball começou a enxergar um espírito de um sapo, que começou a lhe dar alguns conselhos sobre toda a treta que estava acontecendo no episódio. E esse sapo lembra muito o que apareceu em South Park. Será que realmente foi uma referência ou foi só uma coincidência? Coincidência? Acho que não! E aí, o Incrível Mundo de Gumball melhorou ou estragou essas histórias? Deixe aí nos comentários que quero saber sua opinião. Mas, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as piadinhas de duplo sentido que talvez você não tenha notado em apenas um show. Dá uma olhada que tá bem legal. Valeu e fui!